Olá, eu sou Marco Antônio Carvalho Teixeira, sou cientista político, professor do Departamento de Gestão Pública aqui da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde leciono na graduação, no mestrado e no doutorado em administração pública. Eu vim aqui conversar com vocês sobre a presença dos jovens nas eleições de 2022. E, obviamente, que venho conversar com muita satisfação, porque olhando a retrospectiva dos últimos processos eleitorais, o engajamento dessa faixa etária, ou seja, acima dos 16 anos, aumentou substancialmente, comparado aos 2, 3 últimos processos eleitorais para a presidência da República, que também envolve, obviamente, eleição para governador do Estado, para deputado federal e para o Senado. E por que eu venho de maneira bastante alegre tratar disso? Porque essas eleições, elas trazem aí, na sua trajetória, algo muito diferente das eleições passadas. Nós não estamos discutindo, nesse processo eleitoral, 4 anos de mandato do próximo presidente. Nós não estamos discutindo, nesse processo eleitoral, como melhor combater a inflação, e nós não estamos discutindo também, nesse processo eleitoral, qual é a política pública mais adequada para enfrentar problemas crônicos do nosso país, como, por exemplo, transferência de renda e a questão ambiental. O que nós estamos discutindo concretamente nesse processo eleitoral é a nossa democracia, é o nosso processo civilizatório. Tá? E por que eu falo de processo civilizatório? Porque a sociedade brasileira hoje é uma sociedade diversa, tá? Que ela tem uma representatividade do ponto de vista étnico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista regional, do ponto de vista de gênero, que está presente, que está pulsando em todos os lugares, não é? Então, você vê aí a presença de temas que antes não estavam incorporados à agenda pública, como a dimensão de gênero, como a dimensão da sexualidade, como a dimensão ambiental, que neste momento encontra um certo espaço de ameaça do ponto de vista do seu avanço. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O que nós vimos recentemente, né, ganhos muito importantes no Brasil, como, por exemplo, política de cotas em universidades, que começaram a fazer efeito de uns tempos para cá, quando a gente percebe mais negros à frente de empresas, mais negros à frente de lideranças de organizações públicas, mais negros chegando ao parlamento, sobretudo pela via das bancadas coletivas, e que trazem consigo temas de debate, por exemplo, legislativo, que antes precisavam ser terceirizados na voz de outras pessoas. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque hoje o embate político se dá em torno dessas questões. Quem considera essa questão importante para a democracia precisa se posicionar eleitoralmente. Agora, quem considera que isso é um problema apenas do politicamente correto, que isso não faz sentido nenhum num país como o Brasil, então, obviamente, que talvez encontre eco na situação em que está. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa é a eleição, sobretudo, da resistência democrática. O que está em jogo não são 4 anos, o que está em jogo é o futuro do país, o futuro da inclusão social e o futuro da diversidade. Dito isso, é muito importante nós verificarmos o resultado de campanhas que engajaram jovens, sobretudo aqueles que não estão obrigados a votar entre 16 e 18 anos, a se alistarem eleitoralmente para participar desse processo eleitoral. Então, nós vimos artistas, nós vimos o próprio Tribunal Superior Eleitoral, os próprios TREs, nós vimos a academia, nós vimos muitas pessoas chamando esses jovens exatamente com qual discurso? Com este. Está em jogo o futuro do país e o seu futuro. Então, não é uma eleição qualquer. Eu comparo essa eleição um pouco à eleição americana, que ocorreu no passado, que também gerou nos Estados Unidos, em vários estados, um movimento pró-alistamento, pró-participação em eleições que talvez não tenha precedentes recentes na história do país, chamando todas as pessoas a se alistarem e a se posicionarem sobre qual país queria dali para frente. Então, eu vejo esse momento com este recorte histórico. E por que é importante esse jovem, a partir dos 16 anos, se posicionar agora? É importante, sobretudo, porque está em jogo também
Que tipo de agenda econômica, que tipo de agenda social, que tipo de agenda de inclusão, de acesso à educação o país vai ter daqui para frente. E quem vai ser, obviamente, mais contemplado ou mais prejudicado ao longo dessa história é o próprio jovem. Então, se ele não participar do processo político, e para além do processo político, não participar do dia a dia da democracia, certamente ele vai deixar de influenciar a agenda pública, vai deixar de influenciar as políticas públicas, e quando ele deixa, outros grupos mais poderosos influenciam. E certamente, ao influenciarem, vão retirar desse jovem, vão retirar desses grupos um pouco dos recursos e das decisões que os governos tomariam a favor dele. Então, note bem, universidade pública é um tema interessante para a inclusão social. E o que é que nós estamos vendo agora? Uma ameaça não apenas à continuidade das vagas na universidade pública, mas, sobretudo, à sobrevivência da universidade pública. E como que se reverte isso? Participando do processo eleitoral, mas depois, sobretudo, influenciando a agenda de políticas públicas. Uma outra questão, igualmente, muito interessante, que tem a ver não apenas com universidade, acesso a conhecimento, mas, sobretudo, emprego, sobretudo, trabalho. Que tipo de trabalho a gente vai ter daqui para frente? É um trabalho precário? Que tipo de direito a gente vai ter daqui para frente? Quem decide isso? Quem consegue influenciar o poder legislativo? Quem consegue influenciar o executivo? Portanto, se o jovem se mantiver fora desse processo, mais para frente, ele vai sentir diretamente os efeitos dessa ausência, os efeitos, sobretudo, do fato de se negar a participar da política. Por que isso é importante, gente? Porque todas as decisões sobre alocação de recurso público, sobre decisão de política pública, são decisões políticas. Que são tomadas por políticos, óbvio, são tomadas por políticos. Que foram eleitos, óbvio, que foram eleitos. Mas que na hora da decisão precisam ser cobrados, pressionados, para que eles reflitam o quê? As demandas e os desejos dos diferentes grupos sociais. Só irão influenciar essas decisões os grupos sociais que participarem. Então, se o futuro do país depende da participação política, o futuro do jovem, que tem uma perspectiva de vida muito mais longa, depende, sobretudo, da sua capacidade de mobilização. E, por fim, é muito importante nós lembrarmos também que nesse processo eleitoral, como nós vimos nesses 4 últimos anos deste governo, de lá para cá, nós estamos aí discutindo a democracia. Ou seja, que tipo de democracia nós queremos? Que tipo de processo político a gente quer? A gente quer continuar atuando livremente, debatendo livremente, acreditando que é possível sentar na divergência e buscar convergência, e buscar acordo? Se nós quisermos isso, é importante se manifestar no processo eleitoral, reitero, e é importante estar atento a todo momento para que retrocessos não ocorram. E digo isso pela seguinte razão: qualquer que seja o presidente da República que vá ganhar a eleição, tem que lembrar que vai ser presidente de todos os brasileiros, e não apenas daquele que nele votou, e não apenas daquele que nele concordou com o seu programa e com as suas ideias, mas inclusive daqueles grupos sociais que o próprio presidente da República não gosta. Então, é preciso escolher quem tem espírito democrático, quem respeite as diferenças e quem sabe que, ao sentar numa cadeira de governo, governa para um país e não para um grupo social. Então, essa é a eleição da defesa da democracia, essa é a eleição do projeto para além de 4 anos, e essa é a eleição do presente, mas com olhar, sobretudo, no futuro. De qual futuro eu estou falando aqui, muito concretamente? Deste futuro do país que a gente quer. E creio eu, que todos nós queremos um país que respeita o índio, que respeita o meio ambiente, que respeita a liberdade de imprensa, que respeita a liberdade de crítica, que respeita a liberdade religiosa, que respeita a liberdade de não ter religião, e que respeita, sobretudo, a liberdade de pensar diferente
mas de buscar o quê? Conviver harmoniosamente dentro dessas diferenças, buscando o quê? A convergência social. Baseado em qual princípio? No princípio de que todos têm o direito a uma vida digna dentro de um ambiente democrático. Era este o recado que eu queria deixar para vocês e desejo a todos, obviamente, um espírito cívico muito orientado pela vida democrática, não apenas no dia da eleição, mas, sobretudo, no país que se segue.